Estimados irmãos, estimadas irmãs, das duas dimensões da vida, que nos encontramos unidos nesta noite para agradecermos a Jesus a oportunidade de estarmos juntos na construção desta casa, quase com 60 anos de existência, que significa o testemunho objetivo, concreto, do nosso compromisso com a obra de Jesus, que busca iluminar as consciências humanas do planeta Terra. É com muita alegria e gratidão que eu gostaria, em nome do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, agradecer especialmente a direção da casa, nossa irmã Zilda, representando todos os trabalhadores desta casa. Um agradecimento especial ao meu irmão Samuel, que com certeza, com o carinho da sua família, sempre nos envolve e na memória espiritual, com certeza, estamos juntos há muito tempo. Ao nosso querido Lucimar, essa figura impoluta que dedica a sua vida em prol do bem, do trabalho do movimento espírita e que também eu agradeço pelo carinho que sempre nos tratou em todos os momentos que estivemos juntos. A nossa relação também vem de muito tempo atrás, não é desta vida. E agradecer a Jesus ao mesmo tempo, esse Espírito que cultiva os nossos espíritos com tanta dedicação, com tanto carinho. Nós aqui do Caridade e Fé fomos chamados por Ele a assumirmos uma postura ativa de podermos colaborar como obreiros da sua seara, quando muitas vezes ao longo de milênios nós ouvíamos a voz do pastor, convidando-nos a interagir com ele, convidando-nos a seguir as suas pegadas, e como filho pródigo, simbólico da parábola, ouvíamos o Senhor, sabíamos da sua paternal presença em nome de Deus em nossas vidas, e buscamos outras experiências como ovelhas tresmalhadas do seu rebanho. Mas ao longo de milênios de experiências, um dia raiou para as nossas consciências imortais a convicção de que precisávamos voltar do desequilíbrio histórico que construímos ao longo de várias existências, para agora abraçando-o na casa do Pai, numa sintonia de quem aprendeu com os equívocos e avança com energia para que esse abraço simbólico do filho pródigo que volta com o seu pai querido, que simbolicamente representa o nosso reencontro com Jesus. São 59 anos de esforço na dimensão física, para que essa obra do Mestre, que não é nossa, nós somos os convidados para o banquete. Cada ano de testemunho, cada década de testemunho, nós estamos construindo a nossa túnica nupcial, para que, representando um esforço de crescimento verdadeiro, de dentro para fora, nós assumamos publicamente a condição de servos do Senhor, e que a cada ano a mensagem do Mestre nos domine e nós possamos, a cada 365 dias de experiências que se renovam, nós possamos dizer que o Cristo de Deus, Ele nos habita mais e mais,
e no esforço contínuo nós possamos um dia dizer: não sou eu mais que vivo, mas o Mestre Divino, Jesus, que vive em mim, transformando-nos em cartas vivas da sua mensagem. Que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes sejam o testemunho verdadeiro de que nós somos com Jesus e não estamos apenas buscando Jesus para que Ele nos ajude. É nesse clima de festa espiritual, sentindo cada detalhe que essa sinfonia da noite de hoje representa nas nossas comemorações, diante de um público de companheiros que foram fundadores da instituição e que estão alguns na dimensão física, outros já na dimensão espiritual, vendo o testemunho das crianças que representam a concretização do chamamento de Jesus: deixai vir a mim os pequeninos. E aqui vemos os trabalhadores do futuro já expressando pelo sentimento, pela palavra, a renovação desse compromisso que já se concretiza na juventude, criando também espaços de trabalho e de atividade, e a certeza nos mais experientes, nos jovens há mais tempo, que mesmo com os cabelos encanecidos, trazem o espírito jovial de quem está à frente do trabalho, até que um dia o Mestre afirme que sou a hora de voltar para a vida verdadeira, simplesmente para nos prepararmos para voltar a Parnaíba mais uma vez e continuar essa história feliz. O projeto de Jesus é para a humanidade. O convite de Jesus é para que todos nos transformemos em obreiros do Senhor. No movimento espírita, nesta casa Caridade e Fé, nós que estamos aqui na condição de trabalhadores já, ou de assistidos de alguma sorte, somos convidados a assumir essa condição. O mundo clama por Jesus, não o Jesus das tradições dogmáticas, que cria divisões, que cria exclusões, que estabelece uma ideia completamente diferente do pensamento verdadeiro daquele Galileu carpinteiro, que trabalhava com a tradição da madeira, do enxó, para nos ajudar a modificar o mundo numa profundidade tamanha que até hoje nos penetra, nos domina a cada instante. É esse Mestre, o verdadeiro Jesus Galileu, o homem simples, que nós espíritas sabemos que da condição de governador espiritual da terra, luz extremamente profunda, corporificou-se entre nós, a luz que se fez o verbo da vida, para que nós aprendêssemos a profundidade da lei divina. É esse Mestre que vem convidar-nos na condição de trabalhadores da última hora, a derradeira hora em que a humanidade irá despertar ao longo de um trabalho de milênios, para compreender o que nós já compreendemos, para sentir o que nós já sentimos, essa realidade da imortalidade não como um discurso, não como uma compreensão da ordenação da realidade, mas acima de tudo como a vida plena, como a certeza de que nós caminhamos com essa vida estuante que acompanha a nossa jornada ao longo de mais de 2 milênios na presença de Jesus entre nós. Ser um obreiro do Senhor é assumir para si o compromisso de viver a boa nova de Jesus. A boa nova que está bem estabelecida
agora que o Consolador prometido se concretizou entre nós, possibilitando que nós compreendêssemos melhor o que Jesus havia ensinado e que nós mesmos, ao longo de mais de 2 milênios, fomos esquecendo pela atitude ainda imperfeita do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Surge um momento sublime de nossas histórias evolutivas no planeta Terra. A nova era começa a se concretizar em nós. Os espíritas somos responsáveis por assumir a difusão destas ideias na nossa existência, vivendo-as na nossa existência, no dia a dia, na luta do cotidiano, para que, vibrando nesta mensagem de luz, nos tornemos luzes, seres iluminados, que com a sua condição de iluminar-se, ilumina o caminho daqueles que trilham a estrada da evolução ao nosso lado, seja na família orgânica, biológica ou espiritual, seja no mundo do trabalho ou do trabalho do movimento espírita, seja onde seja, na grande lei da sociedade que nos une, que nos irmana, com o objetivo maior de compreender e viver melhor a lei divino-natural. É esse espírito de compromisso, é esse espírito de determinação que Jesus espera de nós, que Jesus aguarda de nós, cada um na sua condição de trabalho, de serviço. Uns produzirão 3 para 1, outros 30, outros 60, outros 1 para 1, outros 100 para 1, não importa. A proporção de realização, o que importa é a decisão de concretizar em nós a autoiluminação, que promoverá a melhoria das relações na sociedade do planeta Terra. Os clarins da nova era estão tocando as suas notas, convidando-nos ao trabalho, um trabalho que exigirá de nós um esforço tremendo para promover em nós a mudança, para promover nas nossas relações a mudança. Muitos nos chamarão ainda de loucos, muitos nos chamarão ainda de utópicos, mas o que seria a vida humana sem as utopias, sem as grandes ideias, como a que Jesus veio nos apresentar, a grande utopia do amor, a grande esperança do amor, em que todos irão se respeitar um dia como irmãos, sem nenhum tipo de exclusão, sem nenhum tipo de diferença, porque estaremos sintonizados com a lei profunda do universo, que é a lei de amor. Esse projeto precisa de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, enfim, de espíritos determinados. Espíritos como a fundadora dessa instituição, aquela que liderou no momento em que espiritismo não estava na moda, que espiritismo não era ainda um direito do cidadão, que espiritismo não era para a maioria da sociedade uma área de conhecimento que merecia respeito. Então, são exemplos como esse, de pessoas simples, de pessoas que acreditaram, que perseveraram até o fim, deixando a semente que poderia deixar a partir do esforço de cultivá-las no próprio coração, deixando-nos hoje profundos elementos que nos estimulam a viver hoje o nosso momento de colaboração.
Vamos apresentar agora algumas ideias que nos ajudarão a identificar o caminho que um verdadeiro obreiro do Senhor deve trilhar, usando a própria autoridade do Espírito de verdade, que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, concluindo o capítulo Trabalhadores da Última Hora, vem nos deixar essa certeza. Como é um momento de comemoração, eu trago também a comemoração que vem do Rio Grande do Norte. A nossa Federação Espírita do Rio Grande do Norte estará comemorando agora, 29 de abril, 90 anos. Nós construímos esse selo de comemoração, que é um pouco do momento de alegria que eu estou vivendo para, em abril, na Regional Nordeste, todo o Nordeste Espírita comemorar com o Rio Grande do Norte essa grande conquista. Obreiros do Senhor, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não vejamos, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Nós já falamos sobre isso. Essa é a hora derradeira. De que derradeira? Quem é nordestino sabe muito bem o que eu estou dizendo. Não é a última, é aquela que antecede a uma última vivência de um ciclo evolutivo. O tempo continuará. É quando a humanidade verdadeiramente descobrirá o que é ser humano numa perspectiva da lei de amor que Jesus propõe para nós, que até hoje foi esquecida, mas que o Espiritismo veio relembrar. Então, disse o Espírito de verdade, e que na nossa humilde ideia e compreensão é o próprio Jesus falando para nós na contemporaneidade. Ele diz: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Quer dizer, aos frequentadores dessa casa que escolheram, por inspiração dos mentores, essas duas palavras que atrelam a caridade como elemento primordial e a fé que fortalece a conquista da caridade. Porque quem não tem fé na perspectiva espírita, a fé raciocinada, não vai conquistar nenhuma virtude, porque não acredita no seu potencial. E Jesus o tempo todo fala isso para nós. Então vejamos, trabalhado no campo do Senhor, Emmanuel vai dizer que o campo de Jesus é o mundo. Muitos de nós achamos que é só o movimento espírita, as casas espíritas. As casas espíritas são espaços desse campo valorosos, que nós trabalhadores, muitas vezes frequentadores, não conseguimos perceber a grandiosidade desse espaço. André Luiz, em uma das suas obras, vai deixar registrado a fala de um dos seus orientadores, que diz que esse espaço da reunião pública, quando a gente o frequenta comumente, possibilitam, pela harmonia das energias que os mentores organizam para nós em nome da caridade, do amor, impedem que nós adoeçamos emocionalmente, fisicamente, e muitos de nós não desenvolvemos determinados distúrbios orgânicos espirituais só por frequentar esse espaço. Imagine ouvir o que aquele senhor, eu não sei se ele está aqui hoje, já caminhando para a conclusão do ciclo existencial, aquele que apareceu para falar aqui, seu Raimundo, que nos emociona, todos os depoimentos. Mas é tão importante ouvir alguém que já está naquela idade, com tanta sabedoria acumulada, expressar o significado do que é que está aqui nesta casa. Então precisamos ter desinteresse, precisamos ter um móvel único,
que é a caridade. E quem é daqui, seja trabalhador, frequentador, já tem no primeiro conceito que identifica esta família espiritual. Trabalhemos juntos. Temos que trabalhar juntos. Temos que unir os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Já imaginou a seriedade do que é Jesus? É nossa forma de compreender, mas para não gerar polêmica, o Espírito de verdade diz em nome de Jesus, para nós, diretamente representando o pensamento de Jesus, é o Mestre, seja por um intermediário, Espírito, seja Ele mesmo, dizendo para nós o que é ser, efetivamente, um obreiro dele. Tem que trabalhar junto. Toda vez que a gente quiser separar, a gente tem que lembrar que não está com Jesus. Nunca, jamais em tempo algum. Segundo, ter a sensação de o Senhor chegará. Isso é um símbolo. Não é que Jesus vai abrir uma agenda e vai visitar a gente pessoalmente quando a gente desencarnar, não. Não é todo mundo que tem a condição de Francisco Cândido Xavier de conseguir uma agenda quando desencarna na agenda de Jesus, um tempinho para ele vir das inúmeras tarefas nos receber no mundo espiritual. Quem sabe a gente não consegue, não é? Mas está aí a meta. O importante é a gente desencarnar e ter a consciência do esforço que a gente travou. Pode ser que a gente não tenha conseguido tanto quanto a fundadora conseguiu, mas a gente conseguiu alguma coisa que naquele tijolo do alicerce inicial dos trabalhadores da primeira hora desta casa, nós continuaremos vendo a construção que é mais espiritual do que física. A física é importante porque viabiliza a melhoria do nosso esforço, mas sem a construção moral, ética, da vivência da mensagem de Jesus, a gente poderia ter aqui um prédio de 10 andares e não encontraríamos esses depoimentos emocionados que foram postos aqui. Precisamos de estrutura? Precisamos, mas é secundário. A estrutura maior que nós precisamos é trabalhar junto, unir os esforços, mas acima de tudo unir os corações. Para ser um obreiro do Senhor, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, e aí vem uma lição muito grande. O que é recuar? É um momento em que eu passo uma dificuldade e depois volto? Não. Recuar é esquecer a tarefa. É diferente. É quando a gente esquece a tarefa, passa o restante da reencarnação fugindo daquela tarefa e muitas vezes envolvendo-se em perturbações que habitam o nosso íntimo e que se exteriorizam através da fuga da tarefa. Então, nós precisamos, sim, não recuar. O obreiro do Senhor não recua. O obreiro do Senhor pode até dar um tempo por questões de saúde, por questões de uma vivência particular sua, mas ele está conectado e sempre volta para o esforço da continuidade. Foi assim com os discípulos. Já imaginou o que foi a negação de Pedro? Já imaginou o que foi a atitude de Judas? A maioria, os 11, aliás, os 10 que estavam encarnados no momento da crucificação, não foram acompanhar Jesus, só João. Mas Jesus acreditava neles e todos se superaram, inclusive o nosso querido e mal interpretado historicamente Judas Iscariotes. Nós precisamos não recuar diante das tarefas, seja qual for a nossa tarefa, e que ele, Jesus, vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. A gente pensa que perseverar com Jesus, pela nossa lógica dogmática dos milhares de reencarnações que nós tivemos antes,
a gente pensa que é descansar em berço esplêndido lá em nosso lar. Não é. É assumir tarefas mais desafiadoras. Então, quando a gente vê que a nossa tarefa está tomando cada vez mais largueza de possibilidades, é um bom sinal de que nós estamos ganhando a confiança do Senhor. Porque eu nunca me esqueci, eu sou como disse Samuel, oriundo da evangelização infanto-juvenil. Eu nunca me esqueci quando os meus evangelizadores, eu digo meus porque a gente fica meio egoísta, não é? Nas nossas falas. Eles diziam, cantavam comigo uma musiquinha, quando Cristo chama, não se pensa duas vezes. Vem depressa ao trabalho, vem depressa vem. A doutrina nos ensina que o trabalho é um bem. Então a lógica dogmática de que depois do trabalho a gente vai viver momentos de tranquilidade é um equívoco. Nós espíritas sabemos que Jesus fará isso. Grande vitória da nossa fundadora. Quando ela chegou no mundo espiritual, Jesus já tinha uma agenda bem maior. E provavelmente nos próximos anos, quem sabe ela venha com mais tarefa ainda. E assim vai acontecer com todos nós. Para aqueles que perseverarem até o fim, nunca recuarem diante das suas tarefas. Portanto, gostaria de dizer aos meus queridos amigos e amigas, irmãos de Parnaíba, irmãos do Piauí já, não é? Que é uma glória imerecida nós sermos espíritas na atualidade. Porque conhecemos o projeto de Jesus em profundidade. Ainda mais nós brasileiros, que temos a missão que foi colocada por Jesus. E o célebre parnaibano Humberto de Campos, através da mediunidade alcandorada de Francisco Cândido Xavier, revelou-nos o que Jesus acredita que nós espíritas faremos, ajudando para que o Brasil se transforme a cada dia um tanto mais no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Obreiros do Senhor, que somos todos nós, nas duas dimensões da vida, trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, os nossos corações, não tenhamos medo de nada, a não ser recuarmos diante da nossa tarefa. Sigamos adiante. Os espíritas que, na condição de mentores, empenharam a sua vontade no nosso projeto reencarnatório, espíritos como Bezerra de Menezes, espíritos como Humberto de Campos, espíritos como vários outros que poderíamos citar inúmeros nomes que são na nossa memória tão carinhosos. Eles acreditam com Jesus no potencial que nós temos de construir a luz em nós e fazer com que esta luz brilhe para o mundo, transformando-nos em sal da terra, mas também em luz do mundo. Arregacemos as nossas energias, as nossas vontades, o nosso ideal, e diante desta grande transição planetária, em que muitos perderão a fé, levantemos a bandeira do Espiritismo, Deus, Cristo e caridade, e testemunhemos no nosso esforço cotidiano a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a presença divina, a providência divina que cuida dos pássaros dos céus, dos lírios dos campos, quando muitos chorarão no silêncio das dores, quando muitos desistirão, nós temos que levar o nosso testemunho de esperança e não nos envolvermos nas teias obscuras do desespero contemporâneo que tende a aumentar e clamar por Jesus. Levemos o nosso testemunho, não arredemos pé na nossa família, no mundo do trabalho, no movimento espírita, na sociedade, de dia, no corpo, de noite, desprendido dele,
coloquemos a mensagem de Jesus em nós para que ela floresça para o bem de toda a humanidade. Luz e paz, caminheiros do bem, levantemos a bandeira de Ismael e nunca fujamos da luta